Eu lembro do grupo, enquanto pessoa da comunidade, de participar do Festivale e saber que tinha um grupo de teatro na cidade. Aqui na cidade de Rolante existe o Festivale, que é o Festival de Teatro do Vale do Paranhana. Esse festival, ele começou em 94, na cidade de Riozinho. Aí teve 2 edições lá, 94 e 95. Em 96, o prefeito de lá se candidatou a prefeito de Rolante, ele ganhou e ele trouxe esse evento para cá. Aí depois, aqui em Rolante, já lecionando, o município abriu oficinas de teatro para professores, porque eles já tinham o festival na cidade e eles queriam iniciar um festival estudantil. E aí eu comecei a fazer essas oficinas de teatro com o Marcelo Aquino. A partir daí, o pessoal começou a se interessar e em 97 um grupo de pessoas foi até o gabinete do prefeito pedir que eles gostariam de fazer teatro. Aí eles trouxeram o Marcelo Aquino, que na época ele morava em Novo Hamburgo, e para dar então as oficinas de teatro, que foi quando iniciou as oficinas e a partir daí, consequentemente, se criou o grupo Tá Rolando Arte. Imagine que imensa ociosidade anterior. A maior dificuldade, embora isso pareça incrível... O nosso primeiro espetáculo foi A História é uma História, que era uma comédia. Em 98, 99 a gente ficou com Médico à Força, depois o grupo o pessoal começou a sair. Em 2000, o diretor já não estava mais conosco, Marcelo Aquino já não vinha mais das oficinas. E aí o grupo resolveu tocar por conta própria. A gente era 2 grupos na cidade, né? O Tá Nascendo Arte e o Tá Rolando Arte. E eram 2 grupos meio que rivais, assim. Então a gente sempre estava viajando. E a Joyce, que é do grupo, que é a diretora de cultura, na época ela botou todo mundo para viajar junto. Acho que já é um propósito para a gente se conhecer. A Maria Ângela, que era a diretora do Tá Nascendo Arte, ela estava se despedindo, ela não ia mais continuar. E a gente, né, queria continuar, assim. Quem continuou foi eu e a Jordana. A Jordana hoje não está mais no grupo. E a Rita, o pessoal, o Márcio, o Jonathan... vieram, então, com esse convite para a gente entrar para o grupo. Em 2007, 2008, por ali, montamos Ed Morte, o caso do Anjo Barroco. Tudo por conta do grupo. O primeiro espetáculo que a gente fez foi o Ed Morte, em 2008, se eu não me engano. Ed Morte e o caso do Anjo Barroco. Era uma peça adulta, era de comédia, mas era uma peça adulta. E eu interpretava a Bruninha Treme Treme, que era uma dançarina, onde o protagonista, né, o Ed Morte, que era um detetive, ia fazer algumas perguntas, investigar o caso para descobrir o roubo do Anjo Barroco. E era uma peça muito divertida, era muito legal, o elenco era muito... a gente era muito unido. Eu entrei no grupo em 2009, eu já conheci o grupo de 2007, a gente fazia um circuito de festivais... eu fazendo a luz de uma peça e eles com o Lua Nua. A gente circulou alguns festivais, daí depois eu vim pra cá com um outro trabalho, que é o Amor de Dom Perlim-Plim, com Beleza em Seu Jardim, do Federico Garcia Lorca, que era esse trabalho que eu fazia a luz. A gente veio pro festival e a gente sempre foi muito próximo, assim. Acho que em 2009 eu vim pra cá pra fazer uma assessoria para um trabalho que eles tinham que chamava Ed Morte, que era uma comédia, pra fazer a luz desse trabalho. E aí eu cheguei, assisti o ensaio, fiz a luz do trabalho, a gente foi para avaliação do debate e os avaliadores disseram, olha, a peça é muito legal, a cenografia é muito legal, mas a luz destruiu o trabalho de vocês. Então esse foi o meu primeiro contato com o grupo, destruindo o trabalho deles com uma luz. A luz é linda, é uma luz toda recortada, é expressionista, mas não tem nada a ver com luz de comédia. Hoje com certeza eu contestaria isso, porque eu acho que era um outro tempo. Acho que não existe isso de luz, de comédia, luz de não sei o que. Acho que existe luz boa e luz ruim. Em 2009,
nós resolvemos então chamar o Jonathan Rosa para nos dirigir. Nós já conhecia ele e ele já dirigia outros espetáculos e a gente gostou muito. Então, vamos chamar o Joe, e era nosso amigo também, vamos chamar o Joe para nos dirigir. Então ele montou o espetáculo infantil Torta de Baunilha. O primeiro festival que a gente foi, a gente ganhou o festival e a partir dali, daí brilhou, assim. A gente já foi para festival nacional, a gente conseguiu entrar em alguns projetos do governo do estado, fazendo temporada. O grupo também começou a mudar um pouco o formato, sair um pouco desse formato de uma produção por ano para ir para festival e pensar em produções mais contínuas para apresentar. E a gente engatou nesse outro projeto grande, que a gente ganhou uma grana de um edital do estado, que daí foi meu primeiro trabalho com a Joyce. Foi a primeira vez que a gente teve um contato mais íntimo, assim. Ela ajudou a escrever o projeto, a gente passou. Só que esse processo se estendeu. A montagem dele, a gente ficou quase um ano montando, assim, dentro de uma sala de ensaio. Foi bem estressante, assim, para todo mundo. Chegou no final, a gente já não conseguia mais quase olhar um para o outro. E daí nós cumprimos o projeto e o grupo quase acabou ali. Começo, lá quando eu me mudei para Rolante, eu trabalhava com o Tá Nascendo Arte. O Tá Rolando, eu não cheguei a trabalhar naquela época com eles. Eu comecei a trabalhar com o Tá Rolando depois que o Jonathan começou a dirigir mais os trabalhos deles também e tal. E aí, no 180, eles me convidaram para fazer, então, a criação de figurino e maquiagem. Foi a partir daí que a gente começou o nosso contato, assim, mais direto, né? A gente já se conhecia do festival, né? Da própria cidade e tal, né? Mas eu ainda não tinha trabalhado com eles. Essa foi a primeira oportunidade, na verdade. Então a gente tinha um Jardim Secreto, depois o Sonho de Trás das Nuvens, que trazia uma pegada de comédia, mas tinha uma mensagem muito bonita que passava nesse espetáculo. Depois a gente também montou As Alegres Meninas, que é comigo e com a Rita, que é um espetáculo de comédia, mais uma sketch. Depois a gente também remontou o Torta de Baunilha, que quando precisa eu faço parte também. E depois a gente vem com 180 e monta 180. O espetáculo ele teve financiamento do Fundo Municipal de Cultura. E quando foi escrito o projeto, se tinha já a proposta de fazer um espetáculo adulto, um drama adulto. Aí, quando o diretor vem para fazer o trabalho com a gente, ele pede na primeira oficina para nós trazermos jornais. A gente trouxe os jornais e aí ele diz, agora vocês, cada um peguem um jornal e circulem as coisas que chamarem a atenção de vocês. As matérias que chamarem a atenção. Aí tá, daí a gente foi, cada um para um canto. Quando a gente voltou para relatar que matéria a gente tinha escolhido, dentre tantas que tinha dentro do jornal, todos os atores, sem a gente conversar, tinham escolhido matérias de feminicídio. E a gente já estava se encaminhando para isso, de que a gente queria montar um espetáculo adulto, um espetáculo que fosse um pouco mais consistente, que tivesse uma mensagem mais sólida também para passar para o público. Período entre um festival de 2017 e 2018, a gente foi conversando sobre, temos vontade de fazer uma coisa ousada, e aí eu dizia, eu tenho vontade de dirigir uma coisa ousada. Então a gente foi entrando nessa sintonia, né, aos poucos, assim, até a gente chegar no, beleza, vamos montar alguma coisa. E aí eu estava muito contaminado dessa coisa da violência doméstica, porque tinham pesquisas no mestrado de algumas colegas minhas que falavam sobre isso, e muitas literaturas estavam aparecendo também, porque agora é quase que um grupo de estudos específicos, né, dentro das pós-graduações, essas violências de gênero, e na época estavam aparecendo as pessoas que falavam sobre isso, as autoras mulheres que falavam sobre isso. Ele surge como um desafio mesmo, porque fazer um espetáculo infantil, claro, exige, mas é um tema mais leve, então é mais descontraído, os ensaios de trabalhar o texto, as marcações, então eram momentos mais descontraídos em relação à nossa vivência de grupo. E aí o 180 ele chega com uma carga que acaba exigindo mais da gente, e ele revela também, na minha opinião, uma maturidade do grupo, assim.
A gente estava buscando textos, foram algumas oficinas de busca de texto, e conforme a gente ia lendo textos, buscando histórias, a gente primeiro entendeu que a gente não ia conseguir montar alguma coisa que já estivesse pronta, e como também era um pouco é um pouco da identidade do grupo de construir juntos uma narrativa, construirmos juntos um texto. Eu acho que foi por esse caminho de que a gente pensou que um texto pronto não estava se adaptando muito no que a gente queria, não estava surgindo um consenso entre todos sobre um texto que já existia. Então, a gente partiu para a ideia de, então, vamos construir nós mesmos o nosso texto, né, o espetáculo que a gente quer contar. E, a partir disso, começamos a buscar, então, referências e buscar para que linha, né, a gente ia de narrativa. Sempre gostei da forma que o Jonathan dirige, assim, porque a gente vai para a sala de ensaio, a gente experimenta, a gente traz coisas nossas, pessoais, ele deixa a gente experimentar coisas que a gente quer também. E quando tu percebe, tu tá montando uma cena a partir de partituras, tu monta a cena, tu faz. Então, o 180 é um grande mistério, assim, porque eu digo pro pessoal, assim, que eu não consigo parar e pensar assim, aqui a gente montou o 180. Muita resistência minha de ser o diretor da peça, porque eu sou homem, mas com muita paixão das gurias, porque elas estavam fazendo uma coisa que elas queriam muito, assim, que era falar sobre isso. Elas vinham assim, meu Deus, com um brilho no olho, tipo, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente quer fazer. E aí vinham as cenas do, tá, beleza, e agora o Raí e a Joyce vão se beijar. Então vamos! E aí eu dizia, mas já, gente, muito rápido, calma. Então, o grupo sempre teve um trabalho assim mais leve, e vários infantis também, e o 180 ele surge como um desafio para o grupo, e enquanto nós, atores, também de fazer algo mais denso e que refletisse também as preocupações em relação às questões sociais. Tudo que a gente podia aproveitar de notícias reais, de histórias reais, a gente cruzava com depoimentos reais. Tem muito pouca coisa ficcional no 180. E a gente monta todas as cenas primeiro, depois a gente coloca o texto. E nesse meio tempo a gente foi compondo o texto, foi escrevendo o texto baseado nessas histórias, em histórias nossas também. Tem muita coisa que é de nós atrizes. Se colocar no lugar daquelas mulheres que passaram por aquelas situações e imaginar como chegou ao ponto do feminicídio, né? O que levou a trajetória dessas mulheres e o sofrimento que elas tiveram até virarem notícia na página policial. Então, mexeu com o psicológico, sabe? E também com as questões internas, emocionais minhas, de infância, de adolescência e até mesmo da vida adulta. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Eu mesmo sendo um homem gay, eu percebo durante todo esse processo que eu também era muito machista, muito preconceituoso. E eu fazer um homem hétero, sabe, que tem todas essas histórias, e eu achava que não, eu não sou bem capaz. Então, me pega muito o espetáculo, porque é muita violência, a gente traz uma realidade forte. A única coisa realmente ficcional é a ligação que a pessoa faz enquanto ela assiste e ela fica imaginando a história daquela pessoa. Isso é a parte ficcional. A gente usa muito trabalho corporal, a gente usa parte muito de partituras corporais, que a gente chama, né? Que é como se fossem pequenas coreografias, em que a gente primeiro monta essas pequenas coreografias, depois vai inserindo o texto nelas. E isso deixa a cena mais fresca, mais sem racionalizar demais, que pode levar para uma interpretação mais carregada, mais próxima do que a TV faz, por exemplo, com uma câmera bem na frente, né? E o teatro tem essa diferença da linguagem, que é o corpo inteiro. Então, quando ficam essas formas de atuar que são muito faciais ou muito minimais, não interessa muito para o teatro. E aí a gente pensando numa linguagem fragmentada, interessa menos ainda, porque quanto mais imagens com esse corpo a gente forma, mais interessante fica e mais leva a imaginação desse espectador para lugares inesperados. A gente faz uma cena de um velório, a gente faz uma cena
enrolando um corpo de uma mulher com faixas, que é o que muitas mulheres fazem, né, para tentar modelar o seu corpo. Isso contribuído com histórias reais, né, nossas ou de pessoas que a gente conhecia, né, de alguma forma que a gente tivesse já tido contato com essa história de mulheres, de situações de violência, de feminicídio, de solidão, de todos os sentimentos que poderiam transformar a mulher numa pessoa dependente emocional, né, do parceiro, e compilar tudo isso, né, numa história para o teatro. Então, a partir das histórias que a gente escreveu, né, sobre experiências não necessariamente relacionadas à violência em si, mas experiências que a gente teve né, em algum momento que a gente se sentiu sozinha, em algum momento em alguma história que a gente conhece de alguma pessoa próxima ou que a gente tenha escutado, e escreveu esses textos, cada um do seu jeito. E no final, né, eu junto com o Jonathan, a gente compilou todos esses textos que a gente tinha para formar a estrutura do espetáculo que a gente tem hoje. A minha personagem, ela sofre um trauma de infância, porque ela não tem o corpo padrão de beleza que a mãe espera que ela tenha. Então, tipo, a mãe não se conforma com o corpo da filha e acaba desenvolvendo, então, uma baixa autoestima nessa criança. E aí, depois, ela não se aceita como ela é, por uma questão de infância. E aí, esse personagem, então, quando se relaciona, ela não se sente bonita. Então, qualquer coisa que apareça, ela acha que é bom o suficiente para ela. E aí ela se envolve num relacionamento onde que o cara acha ela bonita e diz que ela é bonita, então ela fica presa nesse relacionamento abusivo porque esse rapaz traz essa perspectiva para ela. Mas, na realidade, porque ela não se aceita do jeito que é, então ela aceita a violência que ela sofre. E isso é bacana desse personagem porque justamente aborda essa questão dos estereótipos, de como a mulher fica engessada nesses padrões de beleza e se ela não atende esses padrões de beleza, ela não é boa o suficiente. Foi um processo bem difícil, assim, né? Porque, a história estava ali, mas a gente precisa interligar essas histórias. Vamos falar então, cada um escreve uma história, conta alguma coisa, daí a gente começou a falar sobre coisas nossas. Isso pode ficar nesse ponto, daí pode acontecer essa cena, aqui tu pode contar essa história, porque a gente usa um microfone também, porque a gente conta, né, as histórias no microfone. A minha personagem, ela é mais jovem das 3 mulheres que a gente apresenta. E ela tem um problema com o namorado, com o parceiro dela, que tem problemas com drogas. E nesse caso, né, específico, o namorado dela, que tem problemas com drogas, vende ela por uma noite pro traficante que ele está devendo. E então ela precisa, né, para pagar a dívida dele, ela precisa passar a noite com o traficante e ela é abusada, né, por esse traficante. E em paralelo com isso, ela conta a história dela de como ela é uma mulher solitária, uma mulher sozinha, uma mulher que tem uma dependência emocional muito forte com esse parceiro e que se vê numa situação previsível, entre aspas, mas que ela não tinha como evitar de forma alguma. E é uma coisa também de solidão, assim, que a minha personagem, ela é muito, assim, de solidão, assim, que ela projeta nos caras o amor da vida dela, e ela sempre procura no cara, o amor da vida dela, e no fim ela morre por causa disso, de
qualquer um que atravessa na frente, ela acha que é o amor da vida dela e... Uma das falas do meu texto, que meu pai não é um homem violento, né? Então, eu falo um pouco disso, assim, né? Que eu não sou, né, tipo, disso, assim, mas o porquê acontecer isso. Para mim foi bem difícil entender o meu personagem durante o processo, porque ele é uma imagem que passa, né? Ele é uma imagem que passa, ele vai ali, eu vejo ele mais como que eu estou ali para contar a história das gurias, o principal é a história das gurias, e eu estou ali como uma imagem que vai aqui, vai ali, mata, e faz tudo, e deu, assim, não... Eu acho que não tem Ele é importante para o espetáculo, para contar essa história, mas não é a principal coisa, assim. E um personagem muito difícil de se construir, assim. Eu raspei meu cabelo na sexta-feira antes da gente estrear. Eu não queria raspar o cabelo. Eu não queria deixar a barba crescer, sabe? Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Trabalhei muito na terapia. A gente buscou montar os figurinos muito, né, funcionais, principalmente, né? Então, precisaria de elementos em que fossem funcionais dentro do espetáculo. Então, os mantos vermelhos, cada um tem um estilo e também serve ao propósito da cena, mas o figurino base era totalmente para trazer o corpo, né, de cada personagem. O meu, especificamente, era mais justo, mais curto, porque teria essa cena de violência sexual, então para a gente mostrar realmente o corpo como se fosse o corpo cru ali, né, com a base totalmente exposta. A gente tem o Anderson, que é quem criou, né, o Anderson Martins, mas a gente conversou bastante sobre as ideias que ele tinha e quando ele assistiu um ensaio, o que ele pensou. Então a gente trabalhou assim, né, quais volumes, quais tecidos, que materiais usar, se era uma estética mais contemporânea, se a gente ia trazer algum elemento mais de época, para onde que ia, mas eu não defini, assim, quem definiu isso mesmo foi o Ander. Mas cada um deles usa uma malha por baixo. A da Marcela, que é a mais jovem, né, é uma malha que evoca elementos de sensualidade também, né, para tentar aflorar mais essa coisa da juventude mesmo, né? Já a Joyce é uma malha que então cobre um pouco mais o corpo, né? E já traz essa silhueta um pouco mais clássica de dona de casa dos anos 50, assim, sabe? Essa mulher, assim, exemplar, digamos. Então, ela usa, além da malha, né, ela usa uma saia plissada, rodadinha, né, com uma faixa vermelha na cintura, e para deixar ela um pouco mais elegante, digamos. E a Rita, a gente já usa a malha dela de forma a cobrir ainda mais o corpo dela, então vai até as canelas a malha dela, e ela usa um chambre, uma espécie de chambre por cima, que é como se fosse um roupão, assim, um pouco mais chique, para essa senhora estar, né, usando, estar por dentro de casa e tal. Foi a forma os símbolos que a gente encontrou para ir construindo essas figuras, né, digamos assim. Super combinou, porque ele leu o texto e ele fez em cima do que a gente conversou com o Anderson, né, que foi ele que criou a maquiagem e o figurino, e ele fez em cima da história de cada mulher, ele criou o figurino. E do rapaz também, no caso o ator também. E da mesma forma, fugindo do realismo, eu criei as maquiagens pensando que esses corpos que estão ali pudessem ser corpos, né, que quisessem representar todas as mulheres, né, nessas diferentes faixas etárias de suas vidas, esses diferentes momentos, mas que também pudesse distanciar um pouquinho o público, sabe? Então eu tentei criar uma maquiagem que fosse quase uma máscara para elas e para ele também, né? Que fosse assim, eu visualizava eles quase como se eles fossem bonecos, sabe? Era uma imagem que eu tinha, como se eles fossem bonecos que estavam sendo ali manipulados para contar aquela história ali, assim, né?
Não que isso esteja na peça, mas isso era mais o meu background, assim, digamos. E aí criei essas máscaras para elas, essa maquiagem, que era uma maquiagem bem carregada, bem estilizada, assim, com muito contorno, assim, a gente ressalta bastante as formas delas, mas também procura criar essa imagem de boneco, essa coisa que não é bem um humano, enfim, na esperança de tentar suavizar, né? De criar essa poesia para a cena, né? A história das 3 mulheres, elas estão interligadas. E aí a gente ajuda a contar também essa história. Uma vai interferindo na história da outra. Então, é desafiador, né? Porque cada vez que a gente apresenta, isso mexe com o psicológico e com o nosso emocional, mas ao mesmo tempo, depois dá essa sensação, valeu a pena e vale a pena a gente fazer esse trabalho. A peça ela acontece em... Não é para palco italiano, mas a gente já fez em palco italiano. Ela é para espaços mais abertos. Geralmente a gente usa a semi-arena, porque eles estão em cena o tempo inteiro. Eles nunca saem de cena, os objetos também estão sempre em cena. É uma ideia de mostrar a carpintaria dramática, né? Que é uma ideia brechtiana de expor a carpintaria para tentar produzir um pouco de criticidade. A partir da relação de que todos sabemos que é uma peça, que é uma cena. A gente não veio aqui para ver nenhuma heroína, a gente não veio aqui para se identificar. Né? A gente veio para pensar sobre, então as coisas estão ali, sabemos que é uma grande mentira, então preste atenção na mensagem. A boneca é uma história minha, que eu conto, inclusive, de quando eu era criança, eu queria ter uma irmãzinha para brincar com ela, que ia ser muito divertido. E quando a minha mãe falou que estava grávida, eu fiquei muito feliz, achando que ia vir a minha irmãzinha, e veio um irmãozinho. Porque daí eu nunca mais ia me sentir sozinha brincando com a minha irmãzinha. E veio um irmãozinho. E eu tinha até um tip-top rosa para ela usar. E no fim veio um menino. E a gente nunca mais ia ficar sozinho. E daí no fim veio o menino e não a menina. Mas enfim, depois eu brinquei com o menino como se fosse a menina. A trilha sonora é uma trilha pesquisada. A luz ela ajuda a separar um pouco esses tempos de fragmento. Então a gente trabalha também com cores mais pro nude, pro âmbar, a gente trabalha um pouco do contraste com uma luz azul também, em alguns momentos que o Raí está em cena. Tem um microfone em cena, que é onde os depoimentos que são mais pessoais e que são direcionados direto para o espectador, eles são dados ali naquele canto, para também criar mais essa relação de vocês estão dentro, vocês não estão fora, estamos falando sim para vocês, não é a esmo, estamos direcionando para vocês o que a gente está contando, sabemos que vocês estão aí, vocês têm que saber que nós estamos aqui. É muito difícil contar a história dos personagens de uma forma linear, porque as histórias se entrelaçam muito e a gente buscou, assim, dentro do texto, intercalar, né, essas histórias, todas essas histórias reais que a gente teve, e sem deixar de uma forma linear, para que não parecesse que era uma história contada com início, meio e fim, porque, na verdade, o ponto ápice, né, são as violências que acontecem de diferentes formas ao longo, né, desde o início até o final do espetáculo. Então, a personagem em si acho que o ponto principal, assim, dela, que eu poderia comentar é a questão da dependência emocional e dessa solidão, assim, de não ter com quem contar e estar à mercê do que os homens querem para ela. E é incrível, né? Porque quando a gente montou esse espetáculo, eu me lembro da minha mãe vir assistir, ela chorar muito, 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 né? E ela dizer pra nós, assim... O meu pai dizer que bobagem vocês montarem isso nem existe. Isso não existe, né? Então ele dizer, não, isso não tem, ninguém faz isso. E a gente sai da bolha, né? Daí a gente percebe, a gente vê... E uma das minhas amigas, ela nunca veio assistir o espetáculo porque ela disse que ela não ia conseguir, porque ela nunca trabalhou isso, né, nunca conseguiu trabalhar, e ela disse, eu não vou te assistir porque eu sei que vai me atingir de uma maneira estranha, né, então...
É porque na minha concepção, a peça não é para as mulheres. Ela é uma peça para homens, ela é direcionada para os homens. E tem muita gente também que me critica por causa disso, mas é real. Tem até, inclusive, isso veio da pessoa menos esperada possível, que era o cara do táxi que me buscava em Santo Antônio para me trazer para cá. E aí um dia no meio do processo ele me perguntou o que a gente estava fazendo, o que eu fazia. Eu falei que eu dirigia uma peça e ele ia me buscar toda semana. E aí ele acabou se acostumando com essa história do teatro, de eu dirigir uma peça, não sei o quê. Aí um dia a gente estava na metade do processo, eu estava vindo para cá. E ele, mas sobre o que é a peça? Daí eu contei para ele sobre o que era a peça. E ele disse, nossa, mas eu não pagaria para ir ver uma peça dessa. Eu disse, por que não? Daí ele falou, eu não pagaria para ir lá ser xingado, eu como homem. Não pagaria para ir lá ouvir um monte de coisa que eu já sei que eu não devo fazer. Eu pensei, é isso? A peça é para enganar os homens e essa mensagem ser subliminar para eles. Não aceite ser agredida. Essa eu acho que é... E não normalize a agressão, né? Quando a gente identifica uma situação dessas, a gente não pode ficar negligente. Eu acho que é isso, assim, a maior mensagem da peça, e que, embora a situação de violência às vezes seja com a outra pessoa, mas é um problema social, então ele diz respeito a todos nós. E a gente não pode fazer de conta que não está vendo. Tentei tentar o número de denúncia para vítimas de agressões, de violência contra mulheres, especificamente. O fato curioso também é que a gente estava muito em dúvida entre a pronúncia do número, teve uma pesquisa muito grande com relação aos canais de denúncia, como isso tudo funcionava também. Isso entrou em pesquisa dentro do processo, e um fato curioso é que a gente ficava em dúvida se o que chamaria mais atenção era chamar de 180 ou de 180, porque geralmente quando esses códigos de ligação, como para bombeiros, como para polícia, às vezes eles falam, 193, então a gente teve esse momento de dúvida, mas foi muita pesquisa de canais de denúncia, de como esse número, como o número do 180 repercutia nas notícias também, quando a gente começou a pesquisa pelos jornais, das histórias reais, que o jornal sempre colocava em caso de violência, Disque 180. Então a gente achou naquele momento que sim, era importante, porque a peça é um serviço público, é um serviço, a todas as mulheres que são vítimas e que precisam de apoio e que às vezes não denunciam. Então a gente precisava colocar o Disque Denúncia em algum momento, e o título ficou perfeito. Quando a gente chegou nessa conclusão, assim, acho que foi a cereja do bolo de que tudo realmente estava de acordo com o que a gente queria. Como eu falei no começo, a gente queria muito fazer um espetáculo que fosse feito por nós, de que a gente tivesse total nosso envolvimento. E quando a gente chegou na conclusão do nome, foi tinha que ser isso, não tinha outra opção. Muito boa, muito melhor do que eu imaginei. Tinha muito receio, porque o Rolante é conservador, e eu já tinha tido a experiência com o álbum de família aqui. E eu tinha muito receio, assim. E aí eu tenho uma coisa muito legal, que sempre foi muito boa a recepção. Sempre. A gente foi fazer... A gente fez numa cozinha comunitária. A gente transformou uma cozinha comunitária no lugar e a gente fez. E eram só pessoas mais velhas, assim. E homens, os maridos das mulheres que foram assistir também foram assistir, eram homens mais velhos e eu imagino bem conservadores. E eles estavam, assim, completamente vidrados no trabalho. Eles ficaram o tempo inteiro atentos. Tem uma situação que revela a repercussão, que eu faço uma análise da repercussão positiva do trabalho. Porque a gente estreou numa sala pequena, para um público pequeno. E aí, depois da estreia, a gente foi apresentar nas comunidades do interior. E aí, quando a gente apresenta no centro de novo, que foi no Festival de Teatro da cidade, e a gente apresentou às 11 da noite, então um horário bem diferente, e
tinha a fila na frente do teatro e lotou. O espetáculo estava lotado. Então, isso mostra a repercussão das apresentações nas comunidades do interior, que tipo, o pessoal do centro aqui falava: vocês apresentam no interior, a gente está louco para ver quando vão apresentar no centro. E daí a gente apresentou no festival, e aí veio pessoas de Rolante, de toda a região, amigos nossos de outros grupos de teatro, vieram assistir, porque estava todo mundo curioso para ver esse trabalho tão diferente do grupo, assim. Eu vejo que a peça, ela é para as mulheres e para os homens. Para discutir esse problema social e que muitas vezes parece que é distante da gente. Ou a gente não quer perceber que essa violência pode estar acontecendo até dentro da nossa própria família ou no nosso círculo de amigos. Então, a peça traz isso para perto. A pessoa se vê dentro da situação e se sente incomodada com aquela situação. Então, depois, no bate-papo, algumas pessoas relatam que têm vontade de sair daquele espaço, de tão incomodado que fica. Em todas as apresentações foi muito bonito o final, a troca que a gente tem, assim. Quando a gente senta e a gente escuta o público, é uma das coisas que me chama muita atenção. Eu tive uma aluna que, por acaso, porque o espetáculo é maior de 18 anos, né? Ela era de menor e o pai junto com a esposa, queria que ela assistisse o espetáculo. E daí ela ficou para assistir. E ela, depois disso, o pai dela veio me contar que ela resolveu denunciar que ela tinha sido abusada pelo padrasto, que a mãe sabia, e eles foram para a delegacia, fizeram todas as denúncias, a menina conseguiu. Hoje, esses dias eu passei por ela sempre está abraçando, agradecendo que ela conseguiu falar. Aí teve uma... E daí, só que assim, a gente não tem aplausos, né? A gente tem uma fala no final e as pessoas não aplaudem. E a gente sai do palco, mas a gente volta porque sempre tem uma roda de conversa. E teve uma apresentação que não teve essa roda de conversa. A gente saiu. E o público, alguns que já conheciam, ficaram meio que esperando isso. E isso não foi legal para nós, porque a gente precisa falar. Porque é tão forte o espetáculo que quando chega no final a gente quer conversar com as pessoas e escutar o que elas têm para dizer. E a gente também expor e falar, sabe? E aquele dia a gente não falou, então a gente ficou com aquilo trancado dentro da gente. Não foi muito legal, assim. Mas as palmas também é meio estranho, assim, né? Mas eu acho que faz mais sentido não receber aplauso. Então essa conversa no final ajuda a dissolver um pouco o que aconteceu ali, substitui de certa forma os aplausos, né? Porque daí no final da conversa eles aplaudem a conversa e ajuda a gente a oferecer também informação, né? Porque daí é nessa conversa que a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, a Lei do Minuto Seguinte, o 180, as brigadas Lilás, a Sala Lilás, as brigadas femininas, tem alguma coisa que é assim, né? Delegacia Especial da Mulher é o nome. Que algumas cidades têm... enfim, o direito ao aborto legal em caso de estupro, todas essas ferramentas que essa sociedade patriarcal que a gente vive também ajuda a não chegar no lugar onde precisa, né? Geralmente quem conhece essas ferramentas são as mulheres que não precisam, né? São as que vivem em relacionamentos mais saudáveis, e aí as que precisam, realmente essas informações dificilmente vão chegar nessas pessoas. Então essa conversa tem esse papel. E eu fiquei, mas ainda assim, fiquei muito surpreso com as pessoas se colocando naquelas situações ali e apontando coisas e fazendo críticas a respeito de toda essa questão da violência de gênero, assim, né? Então, para mim foi um momento muito bonito, assim, da peça, né? Que é um momento em que você pode sentar ali e fica todo mundo de igual para igual, né? Esse debate. A gente sabia que a gente estava entrando num tema delicado, a gente sabia que ia ser difícil, principalmente
para nós mesmos a pressão psicológica de entregar um trabalho que a gente não tinha feito nada nesse sentido ainda, mas acho que a relação que a gente desenvolveu enquanto grupo durante todos esses anos juntos ajudou muito nisso, da gente pegar junto, de realmente a gente fazer com as nossas mãos, de trazer pessoas parceiras que contribuíram muito, né, para o nascimento desse espetáculo, da gente estar entregue no que a gente estava fazendo, e principalmente com o objetivo final, né, de conscientizar mais e mais pessoas, mas eu acho que ressaltar principalmente o nosso trabalho enquanto grupo. Para as mulheres, né, que elas não se calem, que elas têm apoio, elas têm uma rede de apoio, elas não podem ficar quietas, elas têm que denunciar qualquer abuso. É difícil, mas elas têm que procurar para a gente tentar diminuir de alguma forma os índices, né? E para os homens também olhar com mais carinho para suas mulheres, né? Porque tem muito homem por aí que não dá nem para olhar atravessado, que já vem um soco na cara, e não é por aí que as coisas funcionam. Ter voltado para o grupo, e ter voltado para o grupo com o 180, criou uma nova relação com o próprio grupo. E eu acho que fazer o 180 amadureceu muito o grupo. Embora hoje o grupo não está no auge da performance dele, porque tem gente que está fora, tem gente que está fazendo outras coisas, tem menos tempo para produzir, a gente não está tão junto quanto a gente já foi, a gente não está tão próximo, mas a gente criou uma relação que é muito diferente e que ultrapassou as paredes daqui do espaço cultural. E eu acho que quando a gente entendeu que aqui em Rolante era possível fazer teatro e usar o teatro como ferramenta de denúncia e ferramenta de reflexão, e a gente saiu daquela zona de conforto de teatro como entretenimento, tanto para mim como diretor quanto para eles como elenco, a gente criou um outro tipo de vínculo, que daí é um vínculo de ser humano, assim. E eu acho que a gente passou a se amar mais. Porque eu acho que o amor tem um pouco a ver com isso. Tem a ver com conviver com o diferente e olhar para o diferente e entender que o diferente é uma possibilidade para mim também. Tem um cara que eu estou estudando até que fala disso, e ele é um cara que ele é um cientista, ele é um biólogo. São dois chilenos, que é o Maturana e o Varela, que eles dizem isso, que a gente tem uma forma de se adaptar, né, ao mundo a sobreviver. Todo ser humano tem, né? À medida que tu vai tomando pancada, tu vai se adaptando e tu vai aprendendo e vai sobrevivendo. Come mais, come menos, trabalha mais, trabalha menos, se aquece, se esfria. E que a gente tende a evitar o que faz as coisas diferentes da gente, né? Tipo, só que quando a gente convive com o diferente, a gente olha para outras possibilidades de fazer essa transformação para poder viver. Esse processo de adaptação, quando a gente convive com alguém diferente, ele é mais amplo. A gente tem mais escalas para poder viver. E eu acho que quando a gente montou o 180 e voltou a trabalhar junto, a gente entendeu isso. Que junto a gente amplia a nossa escala e junto a gente vira outra coisa dentro da cidade, dentro da comunidade. E isso para mim é amor. E eu acho que agora a gente cultiva amor. Em primeiro lugar, a gente tem que se gostar e se amar acima de qualquer coisa. Eu acho que a mulher, quando ela descobre o seu valor e a sua autoestima, ela não vai aceitar violência. Nestas tabelas podemos observar os indicadores de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul e no município de Rolante, referente aos últimos 5 anos. A população de Rolante representa 0,19% da população do Rio Grande do Sul. Analisando as duas tabelas e levando em consideração a proporção da população de Rolante em relação à população do Rio Grande do Sul, temos o seguinte diagnóstico. Em 2020, 0,16% dos casos de violência ocorreram em Rolante. 2021, foram 0,19%. 2022, foram 0,20%. 2023, 0,14%. E, até julho de 2024, 0,17%. Desta forma, podemos observar que no ano de 2022 os casos superaram a porcentagem da população. Ter acesso à informação é fundamental. Não se cale diante da violência. Denuncie. Disque 180.
Você ligou para a central de atendimento à mulher, ligue 180. A qualquer momento tecle 9 para falar com uma de nossas atendentes. Para fazer ou acompanhar uma denúncia, tecle 1. Informações sobre serviços da rede de atendimento, tecle 2. Informações sobre leis, tipos de violência, direitos das mulheres e demais assuntos, tecle 3. To be assisted in English, press 4. Si deseas asistencia en español, presione 5.